Paz do Senhor Jesus, boa noite. Tem alguém vivo ainda? Glória a Deus, né? Quem está feliz com Jesus? Amém? Tem alguém feliz com Jesus aí? E Jesus está feliz com você? Glória a Deus. Para quem não me conhece, para quem conhece, para quem não me conhece, eu sou o Diácono Leandro. Eu tenho a honra e a alegria de ser marido da mulher mais bonita presente, que é a minha esposa Rosa Maria dos Anjos. Glória a Deus pela vida dela. Sou pai do Vitor, da Leandra, e é um prazer, uma honra, né? Estar aqui ministrando a palavra de Deus. Sempre lembrando que estamos debaixo da bênção e da autoridade do pastor Valério Gutenberg e da pastora Renilza Sônia Santos Pereira, os pastores presidentes desse ministério, que neste exato momento estão em Brasília, na IBS de Brasília. Estamos também debaixo da autoridade e bênção dos nossos pastores locais, o pastor Valdemar Pamponê e a sua excelentíssima esposa, a pastora Ana Benedita, e também pelos nossos queridos pastores auxiliares, pastor Durval e pastora Ramila Paz. Amém? Gostaria de sempre lembrar para vocês que todas as ministrações da igreja estarão disponíveis nas nossas plataformas digitais. Então peço que Deus te use, você vai lá, visita as nossas plataformas, esqueci o nome agora, acabei de falar, digitais, e você compartilha os nossos conteúdos com seus amigos, vizinhos, parentes, etc. O endereço para todos é sempre o mesmo, IBS Barreiras, né? Nós somos uma igreja chique conectada. Nós temos Facebook, Instagram, YouTube, Twitch e Spotify. Tem mais algum aí, Rodrigo, que faltou? Estamos lá no Facebook, Instagram, Twitch, YouTube, Spotify. Como é que eu acho, irmão Leandro? Tudo o mesmo endereço, @IBS Barreiras. Você vai achar ministrações em áudio, em vídeo, do jeito que você quiser. Amém? Vai lá, se você ainda não nos segue, segue a gente lá, tá bom? Glória a Deus. Eu queria pedir aos irmãos e à amada igreja que abram suas Bíblias em 1 Timóteo, o capítulo é o 5. Você pode trocar água para mim, meu amor? Por gentileza. Vou botar uma aguinha gelada. 1 Timóteo 5. Novo Testamento. Glória a Deus, né? Todos acharam? Quem achou, amém? Ninguém achou ainda. 1 Timóteo. Fica lá no finalzinho da Bíblia, as cartas paulinas. Carta enviada ao seu discípulo Timóteo. Primeira Timóteo, o capítulo é o 5. Amém, gente? Achou aí? Esta é a palavra de Deus, amém? Estamos com a palavra de Deus nas nossas mãos e vamos lê-la agora juntos. 1 Timóteo 5, versículo 8 diz assim: Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Amém? Coloque sua Bíblia na sua cadeira, fique de pé, vamos orar. Amém? Pai, em nome de Jesus, pedimos, Senhor,
Que o Teu Espírito Santo neste momento venha tomar os rumos e a direção deste culto, dessa palavra. Que o Senhor venha se revelar de uma forma poderosa nesta noite. Senhor, toma os nossos corações nessa noite, os corações da Tua igreja, para que esses corações sejam assim, Pai, como uma terra fértil, Pai. E que a semente da Tua palavra, Senhor, venha entrar nesta terra fértil, nesses corações, e que venha gerar muitos frutos para o Senhor. Deus, que haja transformação, Deus. Que nós não sejamos simplesmente ouvintes, mas também praticantes da Tua palavra. Pela autoridade do Teu nome agora, nós damos uma ordem no mundo espiritual. Nós damos uma ordem, Senhor. Toda potestade que porventura queira atrapalhar a ministração dessa noite, nós damos uma ordem agora. Sai, em nome de Jesus. Toda palavra contrária agora nós damos uma ordem. Sai, em nome de Jesus. Pai, tudo que venha nos tirar, toda distração, sai, em nome de Jesus. Espírito de preguiça também, sai, em nome de Jesus. Pai, que o Teu Espírito Santo venha ter liberdade neste lugar e em nossos corações. Repita-se comigo: Espírito Santo, Tu tens liberdade em meu coração. Fala comigo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, fique à vontade. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo, amados, que aqueles homens ou mulheres que não cuidam do seu primeiro ministério, diga assim, primeiro ministério, a sua família, a palavra de Deus diz que esse cara, ele pode dizimar, ele pode ser o melhor ofertante, ele pode ser o melhor pregador, ele pode ser o melhor discípulo, ele pode ser o melhor evangelista, ele pode ser o melhor missionário, mas a palavra de Deus diz que se este homem ou se essa mulher não cuida da sua família, ele é pior que um descrente. Amados, o tema da mensagem de hoje é órfãos de pais vivos. Diga assim, órfãos de pais vivos. Nos dias atuais, os pais têm abandonado o convívio familiar por vários fatores: egoísmo, distrações, excesso de trabalho e etc. Nós vivemos a era das crianças órfãs de pais vivos. Crianças que têm pai e mãe, mas que no mesmo tempo são órfãs de pais e mães. Porque os pais e mães não têm mais tempo de cuidar de filho. Quem já ouviu alguém falar, ou por vezes até nós mesmos, né? Quando as crianças entram de férias, os pais e as mães, ao invés de ficarem felizes e contentes que vão ter um tempo a mais com seu filho, botam as mãos na cabeça e dizem assim: e agora o que eu faço com essas pestes? O que eu faço com esses filhos? Alguém já passou por isso? Aí eu pergunto, é possível alguém amar uma pessoa e não querer estar perto dela? É possível alguém que ama o seu filho, não quer estar perto do seu filho, não quer investir tempo com o seu filho? Pois hoje, amados, infelizmente, nós vivemos uma era de filhos órfãos de pais vivos. Homens e mulheres que trocam o amor, a atenção e a educação para os seus filhos por coisas materiais, por bens materiais, etc. Por iPhone, telefone, iPad, iPod, iPod, iFood e todos esses ais aí, e videogames, etc. Ou seja, os pais estão comprando seus filhos. O problema é que toda ação existe o quê? Tudo que se planta, colhe. Os pais têm trocado a presença e o amor por presentes materiais. Nós, infelizmente, nós vivemos uma geração que não quer perder tempo em cuidar da família. Hoje, as pessoas estão ocupadas demais para as suas famílias. Ocupados demais para educar seu filho. E muitas vezes você pode pensar, não, mas quem educa é a escola. Não, meu.
A escola não tem o papel de educação. Quem educa é pai e mãe. A escola tem um papel de instrução, de ensinar seu filho matemática, ciências, biologia e geografia. E nós temos que abrir o olho, porque as escolas agora querem ensinar nossos filhos a fazer sexo. Papel de quem? Dos pais. Educação sexual é papel dos pais. Mas os pais e as mães de hoje estão ocupados demais para isso. Aí fica mais fácil eu dar um celular para ele do que eu perder tempo e educar meus filhos. Eu perder tempo. Muitas vezes, amados, nós não queremos educar. É mais fácil dar um celular. É ou não é? Muitas vezes nós não queremos ter o trabalho de ensinar limite para os nossos filhos. É o que a gente faz para ele, ao invés de dizer para ele, fica quieto, menino. Ao invés de dizer para ele, fica quieto, menino, simplesmente larga o celular, toma aí, porque sabe que ele vai ficar meia hora, 20 minutos, 30, 40 minutos quietinho no lugar dele. Por quê? Vai estar com o celular. E aí eu não preciso educar, eu não preciso dar um limite para o meu filho. Amados, e um dos grandes fatores que tem gerado esses órfãos de pais vivos é um discurso do movimento feminista que tem entrado no nosso coração de uma forma muito sutil. E o diabo não brinca de ser diabo. Diga assim para o irmão do seu lado: o diabo não brinca de ser diabo. O diabo não brinca de ser diabo. E um discurso do movimento feminista que diz que a mulher precisa conquistar o mercado de trabalho. A mulher precisa conquistar o mercado de trabalho. Aí eu pergunto, desde quando o trabalho é conquista? Desde quando o trabalho é conquista? Desde quando trabalho é conquista? Eu queria que os irmãos abrissem em Gênesis 3. Vamos ver o que Deus fala sobre trabalho. Gênesis 3, já acharam aí? Diz assim: posso ler? Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Lembrando, só para contextualizar aqui, estamos falando depois da desobediência do homem. Essas são as consequências da desobediência do homem, amém? Alguns versículos anteriores, Eva comeu do fruto e deu para o seu marido Adão, que também comeu do fruto. E por conta dessa desobediência do homem, Deus começa a dizer para o homem e para a mulher a sentença que eles deveriam tomar devido à sua desobediência, amém? Diz assim, Gênesis 3, versículo 16: para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia darás à luz filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira de comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterá do solo o teu alimento. Eu quero que você repita comigo: com sofrimento. Com sofrimento. Tem alguém vivo aí, gente? Tem alguém aqui na igreja? Eu quero que vocês participem comigo, amém? Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento. Amém? Seguindo aqui, todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto, repita comigo, com o suor do teu rosto, comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Amados, antes de Adão e Eva pecarem,
A palavra de Deus diz que Adão só tinha uma função: administrar e cuidar do jardim de Deus. A palavra de Deus diz a palavra de Deus que não foi o homem que plantou as árvores frutíferas do jardim do Éden. Deus é que deu as árvores frutíferas. E Deus falou para o homem: comerás de todas as frutas, amém? Não foi assim que Deus disse para ele? Comerás de todas as frutas, menos uma, correto? Qual a fruta? Comerás de todos os frutos do jardim, menos um, amém? Que é a fruta do bem e do mal, que é da árvore do bem e do mal. Então Deus deu ao homem as frutas, e Adão e Eva se alimentavam das frutas que davam nas árvores do jardim do Éden. Aí eu pergunto, foi Adão que plantou as árvores? As árvores já estavam lá. Eles simplesmente comiam das frutas. Mas a palavra de Deus diz aqui nesse texto que nós lemos, que a partir da desobediência do homem, Deus falou assim: Adão, a partir de agora a terra vai dar erva daninha. Você vai ter que capinar, você vai ter que cuidar, você vai ter que plantar agora, meu filho. Ou seja, você vai ter que trabalhar. Hoje, nos dias atuais, a grande maioria das pessoas, exceto aquelas que trabalham no agronegócio, não plantam mais a terra. É ou não é? As coisas mudaram. Hoje nós estamos dentro dos escritórios, hoje nós estamos dentro das repartições, hoje nós estamos em vários lugares, mas o conceito é o mesmo. Você vai ter que comer do suor do teu rosto. É ou não é? O trabalho, amados, nunca foi uma conquista. Trabalho é fardo. Diga para o seu irmão: trabalho é fardo. Mas nós precisamos trabalhar para sobreviver. Foi uma consequência da desobediência de Adão. Mas fala sério, pelo menos se eu pudesse ganhar parado, eu gostaria de ficar parado, não gostaria de trabalhar não. Mas voltando ao assunto, amados, primeiramente eu quero dizer que eu não sou contra a mulher trabalhar. Amém? Mas o que tem acontecido? Esse discurso feminista de que a mulher precisa conquistar o mercado de trabalho não tem o objetivo de favorecer as mulheres, não. Tem o objetivo de tirar a mulher de dentro de casa. Tirar a mulher do convívio da sua casa. E aí nós vemos crianças sendo educadas de forma terceirizada. Pessoas que muitas vezes você nem conhece, está cuidando do seu filho. Eu tive experiências negativas com isso. Eu tive babás que maltrataram meu filho, que gritavam com ele. Uma vez a minha sogra pegou uma das babás pegando da gola da camisa do meu filho. E muitas vezes nós terceirizamos o que é de mais principal da nossa vida, que é a nossa família. O principal é a nossa família. Esse discurso, amado, muitas vezes eu tenho visto mulheres, e eu tenho vivido isso, nós temos orientado casais, eu e a minha esposa, nós vemos mulheres se culpando porque não trabalham fora, se culpando, muitas vezes, porque não trazem dinheiro para casa, porque não ajudam no orçamento da família, muitas vezes pensando que o trabalho de cuidar da casa e do seu filho é um trabalho secundário. Eu quero dizer para vocês, e talvez a mensagem dessa noite, a principal mensagem dessa noite é dizer o seguinte: cuidar da casa e da sua família é o trabalho mais honroso e principal que alguém poderia ter. A mulher é a única capaz de gerar filho, de gerar uma vida. Isso um homem não consegue. A mulher, parece brincadeira, né? Hoje a gente vai falar uma coisa dessa, pode ser processado. Mas apenas mulher tem útero. Apenas, como falou a pastora Ana Benedita no Café dos Homens, apenas homens têm próstata. Tem algumas mulheres que se acham, tem alguns homens que dizem que são mulheres, mas têm próstata. Eu quero dizer, somente homem tem próstata, mulher não tem próstata. E homem não tem útero. Amém? Glória a Deus. E as mulheres foram presenteadas por Deus com a capacidade de gerar filhos, de gerar uma vida.
E muitas vezes, amados, as nossas mulheres e os homens também não ajudam nesse processo, acham que cuidar da casa e cuidar dos filhos é um trabalho secundário. Eu quero dizer para vocês, trabalho secundário é trabalhar e trazer o provimento para casa. Esse é o trabalho secundário. Porque o seio principal de uma família é a sua casa, os seus filhos. É o principal, não é? Não é o filho, não é a família. Não é o principal de uma família. Não é a sua casa, não são seus filhos. Não são? Que honroso é o trabalho que Deus destinou às nossas mulheres, de gerar filho, de amamentar. Homem não consegue amamentar. Quem amamenta é a mulher. Olha que coisa maravilhosa que Deus deu para as mulheres. E muitas vezes, amados, eu vejo mulheres se culpando, achando que estão devendo para a família porque não estão trazendo dinheiro para dentro de casa. Eu quero dizer que o trabalho fora de casa é o trabalho secundário. Eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, quem já viu algum filme de cirurgia, um cirurgião vai fazer uma cirurgia, muitas vezes o cirurgião fala assim, ó, alcança o bisturi, pede para um enfermeiro, né, alcança o bisturi, não é? Aí o cirurgião vai lá e faz a cirurgia. Qual é a função principal ali, não é a cirurgia? Não é a cirurgia? Claro que o enfermeiro também tem a sua importância, mas o principal naquele momento é fazer cirurgia. Pois a cirurgia é cuidar da casa. E o provimento é aquele que simplesmente alcança o bisturi. Amados, o trabalho fora, ele é algo que tem que acontecer para que o principal aconteça da melhor forma possível, que é a casa edificada. Trazer dinheiro e provimento é um serviço acessório para que o serviço principal e mais honroso seja realizado, que é o cuidado da casa e dos filhos. Qual é o maior bem que Deus pode te dar aqui na terra? Diz aí, qual é o maior bem que Deus pode te dar aqui na terra? Muitos falam, meus filhos. É meus filhos, mas a palavra de Deus diz que, o que a palavra de Deus diz? Onde está o teu coração, ali está o quê? O teu tesouro. Onde está o teu coração, ali está o quê? O teu tesouro. Como é que eu sei, irmão Leandro, onde é que está o meu tesouro? Simples. O seu tesouro está onde você despende mais tempo e esforço. Aí está o teu coração. Naquelas áreas onde você despende mais tempo e esforço e dedicação, é aí onde está o seu coração. E aí eu pergunto, o seu coração está onde? Onde está o seu coração? Em que área da sua vida você tem priorizado? Amados, hoje nós vivemos uma geração de crianças mal educadas, crianças sem limite, crianças sem amor, crianças com depressão, crianças com síndrome do pânico. Por quê? Porque os pais não educam mais os seus filhos. Os pais não têm tempo mais de educar os seus filhos. Em Provérbios 22:6 diz assim, ó: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Segundo a Unicef, meus amados, dados que segundo a Unicef, o caráter do ser humano é formado principalmente nos 5 primeiros anos de vida. Nos 5 primeiros anos de vida, o caráter, principalmente nesse período, o caráter do ser humano é formado. O caráter do seu filho é formado nos 5 primeiros anos de vida dele. É claro, não estou dizendo que durante um processo, que durante uma reeducação, ele não possa mudar o seu caráter, mas principalmente nesse período onde o caráter de um ser humano é formado. E muitas vezes nós deixamos de educar nossos filhos, ou seja, nós acabamos sendo pais ausentes. Por quê? Porque o pai está trabalhando, porque a mãe está trabalhando. E hoje, nós temos licença maternidade há 4 meses. É possível que um filho consiga sobreviver depois de 4 meses sem a mãe? É complicado.
Quem é mãe aqui sabe. O trabalho nunca foi conquista, amados. O trabalho é um fardo. O trabalho é um fardo. A mulher é a única que possui a capacidade que Deus deu de gerar, de amamentar, de cuidar de uma criança. É a única. Parabéns às mulheres. A verdade é que cuidar da casa e dos filhos, amados, é o trabalho mais honroso que alguém pode receber. É o trabalho mais importante. E muitas vezes os machões, né, ficam achando, porque eu sou o cara, porque eu boto dinheiro na casa. Não faz mais que a tua obrigação, meu filho. Mas lembre-se, esse trabalho é o trabalho secundário. Esse trabalho é o secundário. Você está simplesmente trazendo provisão financeira para que o principal trabalho seja realizado. Ou pela sua esposa, principalmente pelas esposas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Abram suas Bíblias em 1 Timóteo 5 também, no versículo 14. Diz assim: quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Porquanto já algumas se desviaram indo após Satanás. Vou repetir, versículo 14. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. A palavra de Deus diz aqui, então, o apóstolo Paulo, de que as mulheres jovens, elas se casem, gerem filhos, cuidem do seu lar, administrem a sua casa. Eu sei, amados, que existem casos e casos. A minha esposa, por exemplo, trabalha. Eu sei que existem situações e situações. Mas a mensagem principal que eu quero deixar aqui para vocês nessa noite é que o trabalho do lar não é o trabalho secundário, como muitos têm dito. O trabalho do lar é o trabalho mais honroso que alguém pode assumir. Porque cuidar do lar, cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu marido, é cuidar do maior patrimônio que você pode ter nessa terra. É cuidar das preciosidades que nós temos, amados. E o trabalho de trazer o provimento, de trazer o dinheiro para dentro de casa, é o trabalho secundário. O principal é o seio. O principal é a casa edificada. E nós também, nossa função como homens, como diz a palavra de Deus, nós temos que auxiliar que esse processo ocorra de uma forma correta, de uma forma certa. Amém? Eu geralmente falo para os jovens, né, para os homens, né, se você não tem condições de sustentar uma mulher, não case. Espere, ore a Deus. Se não tem condições de sustentar uma família, uma casa, não casa. Não casa. Espera um tempo, ore a Deus, arrume um emprego, arrume um trabalho, aí você se casa. Amém? Em Tito também, queria que os irmãos abrissem. Tito 2. Tito 2, versículo 3, diz assim: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem,
para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos e amarem os seus filhos, serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada, diz a palavra de Deus. Eu também queria que os irmãos abrissem em Provérbios, não precisa abrir, eu vou ler para vocês, todo mundo conhece. Provérbios 14, versículo 1 diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o seu lar. Diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o seu lar, amados. Deus quer chamar hoje mulheres sábias, mulheres que têm o entendimento de que o maior patrimônio que alguém pode ter aqui nessa terra é a sua família. Infelizmente, muitas pessoas têm esquecido disso. Muitos homens e mulheres têm esquecido disso. Muitos homens não valorizam as suas esposas. Muitos homens não valorizam o trabalho do lar. Muitos homens não ajudam as mulheres nas suas casas. Muitos homens acham que lavar a louça vai cair os dedinhos. Muitos homens acham que passar um pano, que passar um rodo na cozinha, vai perder a masculinidade. Não, meu filho. Homens, valorizem e ajudem as suas esposas. Né? Junta o cabelinho que ficou no chão, né, pastor? Junta o cabelinho que junta sem reclamar, meus amados. E outra coisa, amados, homens, vocês querem ter suas esposas bonitas? Invistam nas suas esposas. Paguem o cabeleireiro para suas esposas. Paguem a lipo para sua esposa. Paga uma lipo para sua esposa. Estou com vontade de pagar. Estou louco para pagar a lipo para mim, dar uma recalchutada geral. Só estou esperando o dinheiro. Paga uma lipoaspiração para você não quer ter uma mulher bonita? Mulher dá trabalho. Mas nós temos que valorizá-las, amados. Valorizar. Valorizar. A sua esposa, meu querido, ela tem a função de educar e cuidar do filho que você fez com ela, meu amado. Da sua raridade, da sua joia. Da sua joia. Se algo mais importante para nós, amado, é a nossa casa, é o nosso lar. É o nosso lar. O nosso lar é o lugar, eu digo lar no sentido geral, casa, físico, marido, esposa, filhos. O nosso lar é o lugar mais especial que nós podemos ter. É o lugar onde mais eu e você, homens e mulheres, precisamos nos preocupar para que as coisas andam bem. E muitas vezes nós damos mais atenção e trabalho ao nosso trabalho, e muitas vezes ao ministério, e esquecemos o principal. Muitas vezes nós estamos tão envolvidos com pessoas que estamos, principalmente aqueles que estão no ministério, pastores, líderes, etc. Muitas vezes nós estamos tão envolvidos e acabamos esquecendo do principal, que é a nossa família. Ou muitas vezes você trabalha tanto, que esqueceu do seu filho, que esqueceu da sua esposa. Eu passei 3 anos da minha vida, amados, trabalhando, perdendo meu tempo, tanto que eu não vi a infância do meu filho mais velho, eu não vi a infância dele. Porque eu trabalhava demais, eu trabalhava de manhã, eu trabalhava de noite. Quando eu saía de casa, eles estavam dormindo ainda, e quando eu chegava, eles já estavam dormindo, porque eu saía tão cedo e voltava tão tarde. Não vi a infância do meu filho. Depois de um tempo, já aqui em Barreiras, né, para a honra e glória do Senhor Jesus, Jesus me resgatou dessa escravidão. Eu estava com meu filho sentado no colo, olhando para a mão dele. Eu nunca tinha percebido a mão do meu filho, olha só, depois de anos. Eu falei, meu Deus, olha a mão do meu filho, que perfeição. Eu fiquei pensando, quanto tempo eu perdi valorizando aquilo que não é tão valioso. Muitas vezes esquecemos do que é valioso. Muitas vezes esquecemos de estar abraçado com a sua esposa, aproveitar o momento. Eu toda hora abraço e beijo a minha esposa, é ou não é?
Toda hora. Amados, muitas vezes nós estamos em casa, ao invés de estar conversando, cada um pega o seu celularzinho, ó, e vão ver os stories dos outros aqui, ó. E muitas vezes está teu filho ali, ei mãe, ei pai, tal coisa, tal coisa. Aí você responde por osmose, tá, meu filho, tá. Isso não é valorizar. Amados, vamos valorizar as pessoas. Vamos valorizar o que é mais importante na nossa vida. E eu queria finalizar com uma palavra que todo mundo conhece, mas eu queria que você abrisse Efésios 5:21, amém? Todos acharam aí? Diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, cada uma de vós respeitai o vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo, as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Fiquem tranquilas, tá, amadas? Daqui a pouco chega a nossa vez. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esse motivo deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. E este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e sua igreja. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Amém? A palavra de Deus diz que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, mas a palavra de Deus diz que o marido deve amar a sua esposa e, se for necessário, entregar a sua própria vida. Muitas pessoas, mulheres, dizem assim: porque eu não vou ser submissa a homem nenhum. Já ouvi isso. Duvido uma mulher não ser submissa a um homem que a ama de toda a intensidade. Duvido uma mulher que não seja submissa a um homem capaz de entregar a própria vida por ela. E eu vejo muitas vezes homens quererem cobrar submissão de suas esposas, mas não as amam como a palavra de Deus diz que deve amar. Cobrando submissão, mas não amam, mas não se sacrificam. Homens que não honram as calças que vestem. Homens que abandonam esposas e filhos. Para mim não são homens. Para mim são seres humanos do sexo masculino. Homens que trocam suas esposas por meninas mais jovens, que pulam de galho em galho. Isso não são homens. Um homem de verdade, como diz a palavra de Deus, é aquele que ama a sua esposa até as últimas consequências. Até as últimas consequências. Um verdadeiro homem não abandona a sua casa. Um verdadeiro homem não abandona a sua esposa. Um verdadeiro homem não abandona os seus filhos. Um verdadeiro homem é aquele que se preocupa com o principal, a sua casa. Um verdadeiro homem
valoriza a sua esposa. Um verdadeiro homem sabe que o seu trabalho de trazer o provimento para dentro de casa é simplesmente algo secundário, porque o principal está sendo realizado pela sua esposa, que é cuidar do seu bem mais precioso, que é da sua família. Esse é o verdadeiro homem. Esse é o homem de Deus. Esse é o homem de Deus. Eu sei que tem muitas mulheres que trabalham aqui, eu sei que muitas vezes nós vivemos em realidades diferentes, mas eu quero deixar uma mensagem para você, mulher. Nunca pense, nunca passe pela sua cabeça que cuidar de casa e cuidar de filho é um trabalho secundário. Não aceite essa mentira. Não aceite isso que tem sido propagado no mundo. E eu tenho visto isso, amados. Eu tenho visto isso. Mulheres que não valorizam aquilo que Deus deu de presente para elas. Gerar uma vida no seu ventre e amamentá-la. Homem não é capaz de fazer isso. Só a mulher. Que Deus abençoe as nossas mulheres. Que Deus capacite as nossas mulheres. Que Deus derrame sabedoria pelas nossas mulheres. E que vocês, mulheres, tenham paciência com esses homens que Deus deu para vocês. Amém? Fique de pé nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos primeiramente agradecer, porque um dia lá no Jardim do Éden o Senhor falou: não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei uma ajudadora, far-lhe-ei uma esposa. Obrigado, Senhor, pelas mulheres, por esses seres tão abençoados, Pai, que têm a capacidade de gerar uma vida no seu ventre. Obrigado, Senhor, pelas mulheres, Senhor. Deus, eu quero orar por todas as mulheres, não só da Shekinah, de Barreiras, da Bahia, do Brasil, do mundo. Todas as mulheres, Pai, que têm sido bombardeadas, Senhor, com discursos de Satanás, dizendo, Pai, dizendo mentiras, Senhor, de que cuidar da casa e de filho, Pai, é algo humilhante. Pai, isso é mentira, Pai. Isso é mentira, Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por podermos gerar filhos. Obrigado por essas mulheres, Senhor, que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos presenteado. Pai, em nome de Jesus, toma a mente e o coração de todas as mulheres, Pai, para que nós tenhamos lares abençoados, Senhor, para que nós tenhamos filhos educados na admoestação do Senhor, para que nós tenhamos pais e mães que amem os seus filhos, para que nós tenhamos famílias, Pai, que não troquem a sua presença por celulares, por tablets, por computadores, Pai. Senhor, as nossas crianças precisam de atenção, Pai. As nossas crianças não precisam de iPhone, as nossas crianças não precisam de tablet, as nossas crianças precisam de amor. Senhor, nos ajuda, Pai, a amar mais as nossas famílias, os nossos filhos, as nossas esposas, Senhor. Nos ajuda a voltar os nossos olhos, Pai, para aquilo que é mais importante, para o presente mais importante, como diz a Tua palavra, como flechas na aljava são os nossos filhos, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, não deixe, Pai, que os nossos filhos sejam abocanhados por essa ideologia mundana. Não deixe, Pai, que esses ensinamentos de Satanás, Senhor, venham influenciar a mente e o coração dos nossos filhos, Senhor. Pai, que nós sejamos, Senhor, verdadeiros atalaias dentro da nossa casa. Que o pecado não venha de entrar dentro da nossa casa, Pai, pela nossa incompetência, Senhor. Não. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a olhar para os nossos filhos, nos ajuda a olhar para os nossos maridos, nos ajuda a olhar para as nossas esposas, nos ajuda, Senhor, a amar incondicionalmente, a querer estar junto, a largar um pouco esse celular, a abraçar, a beijar, a dizer que ama, Senhor, porque depois, Senhor, na sepultura não adianta mais falar que ama, lá não adianta mais.
que nós venhamos viver com as nossas famílias, Senhor, todo momento, porque a Tua palavra diz que o dia de amanhã pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, toma a Tua igreja nessa noite, nos capacita, Deus, dá um entendimento, Pai, derrama, Pai, sabedoria para as nossas esposas, para que nós tenhamos lares edificados, porque a Tua palavra diz que a mulher sábia edifica a Tua casa, que nós tenhamos cada vez mulheres mais sábias, que edificam, em nome de Jesus, que edificam, Pai, e homens, Senhor, que honram suas calças, Pai, que nós tenhamos homens de verdade, tementes ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, agradeço a oportunidade.